Olá, veja agora que a notícia é no Poder Legislativo de Guarulhos. Se depender do vereador Guti do PV, Prefeitura e Câmara não poderão mais contratar empresas que investirem em campanhas eleitorais no município. O objetivo é evitar o favorecimento desonesto em acordos e contratações. As casas que facilitem ou explorem a prostituição são alvo do projeto de lei do parlamentar professor Samuel Vasconcelos, do PT. Samuel quer proibir o funcionamento desses locais e punir proprietários que não cumprirem a lei. O vereador Novinho Brasil, do PTN, pensou em uma forma de evitar o desperdício e ajudar quem precisa de material de construção. Ele pretende destinar os resíduos de reformas e construções para pessoas carentes. Agora, no Jornal da Câmara. O vereador Guti, do PV, apresentou um projeto polêmico. Ele quer impedir o poder público municipal de contratar empresas que doaram dinheiro para campanhas eleitorais em Guarulhos. Segundo Guti, a intenção é evitar o favorecimento a empresas que investem nas campanhas com o único objetivo de se beneficiar financeiramente. Para você então que acompanha o Jornal da Câmara, a hora de falar de mais um projeto de lei. Projeto de lei do vereador Guti, um projeto até certo ponto polêmico, até certo ponto inquietante, digamos assim, vereador. Primeiramente, boa tarde aqui, obrigado por falar com a TV Câmara. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com o público em casa que assiste vocês. E esse projeto eu não considero polêmico, eu acho que ele é transparente e é o que a administração pública hoje e o povo espera. Então, só para a gente explicar para as pessoas, o projeto se constitui basicamente no seguinte: proíbe o poder público municipal, tanto executivo quanto legislativo, de contratar empresas que de algum modo fizeram doações para campanhas eleitorais, pelo menos no período do mandato. É isso, vereador? Exatamente, ou seja, aquela empresa que doou para campanhas eleitorais ou sócio, que a pessoa física que tem ligação com a empresa, que também doou para campanhas eleitorais, não poderá, segundo esse projeto, contratar diretamente com a Prefeitura de Guarulhos. É óbvio que é a nossa Prefeitura, porque eu só posso legislar por ela. E essa motivação, a motivação que você teve para fazer o projeto é praticamente pelos casos de corrupção que a gente tem acompanhado no país, é isso? Exatamente, porque hoje as empresas que estão sendo investigadas, indiciadas e até mesmo algumas já em processo de condenação, ainda não condenadas, mas alguns sócios em processo já aberto, são a maioria doadores de campanhas e tem relações promíscuas com os governos, ou seja, tudo aquilo que foi mostrado pelos jornais, pela TV, desvio de verbas, vem de empresas que já fazem doação prévia para as campanhas. Então, eu acho que é uma maneira da gente mostrar uma maior eficiência, uma maior transparência do poder público para a população. Se essas pessoas não puderem doar, maravilha. Ou se quiserem doar, não vão poder contratar. Você acha, vereador, que seria suficiente essa medida para combater a promiscuidade aí no financiamento de campanha? Porque, de repente, podemos ter uma empresa grande que cria uma menor, consegue transferir um dinheiro, a menor faz o financiamento de campanha, mas a grande vai poder ser contratada. Então, na verdade, a gente não consegue tratar o problema numa esfera nacional, né? Obviamente que meus limites são dentro do município, mas, óbvio, para tudo, né, que você cria algum entrave, as pessoas conseguem, de alguma forma, aqueles que pensam mal, de alguma forma conseguem tentam pelo menos dar um drible. Mas eu acredito que a partir do momento que a empresa que não queira doar, que queira doar por motivos financeiros lá na frente, com interesses promíscuos mesmo, de campanha eleitoral, ela já não vai se relacionar com o governo dessa forma, não vai doar. Pode criar outra empresa? Pode, só que vai ter que mudar todo o seu quadro societário, os mesmos sócios não poderão fazer parte dessa outra empresa, então começa a mudar uma série de fatores. É óbvio que é um projeto pioneiro, né? Acho que é um dos primeiros no Brasil, mas a gente torce para que isso ganhe um volume maior e que ganhe o Congresso Nacional. Com certeza. O vereador Guti, qual a opinião sobre a reforma política? Então, eu sempre que perguntado, eu não sei se a gente tem tempo aqui, é bastante coisa, mas eu costumo falar que são oito os pontos a serem mudados na reforma eleitoral. Um deles, que é muito complicado, muito complexo, é realmente a questão do financiamento de campanha.
Mas eu acredito que o voto, por exemplo, o voto, ele, na minha opinião, ele não deve ser proporcional. Porque hoje, por exemplo, Guarulhos não tem um deputado federal. Se o voto fosse majoritário, como é, ou o distrital, que é melhor, que eu defendo o distrital puro, que é o quê? Então, vamos supor, tem o estado de São Paulo inteiro e o estado de São Paulo ele tem o direito de mandar 70 deputados federais para Brasília para representar o estado. Do total de 513, ele tem 70. Então você pega 70 deputados, ou seja, você esquadrinha o estado em 70 regiões. Então cada região poderá eleger um e nenhuma região vai ficar órfã. O que acontece é que às vezes uma região tem 4, 5 deputados e outras não tem nenhum, como Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, não tem nenhum deputado federal. Essa é um desses 8 pontos que eu considero fundamental para que o poder público comece, e principalmente o poder legislativo, comece a ser mais valorizado. Com relação ao projeto, só para a gente não fugir do escopo, com relação à parte da reforma política que você disse que toca no financiamento de campanha, o vereador Guti é a favor do financiamento público? Então, eu acredito que o financiamento público também não é uma das melhores soluções, porque o dinheiro público ele tem que ser usado para construir escolas, hospitais, creches, universidades, contratação de médicos, enfim, para gerir a coisa pública, para tratar do morador do país, né? Do cara lá que vive no município, vive no estado. Então, a partir do momento que você começa a transferir isso para bancar campanha, é complicado. Eu acredito que deve se achar uma forma híbrida, onde você consiga não precisar de dinheiro público, mas também não se relacione promiscuamente com as empresas que têm total interesse em candidato A ou candidato B. Obrigado por falar mais uma vez com a gente, vereador. Eu que agradeço. É uma matemática difícil, por isso que eu disse, acho que é o ponto da reforma política mais complexo. Porque quando você cria um entrave, existem outras maneiras de driblar. E quando você consegue driblar, você tem que fazer outro entrave. Então, ele é muito complexo. Então, às vezes, pode parecer que o financiamento público de campanha é o melhor. Só que se você pensa que você vai tirar dinheiro da rua para investir em campanha, é complicado. E também, se você deixa os empresários ficarem doando a torto e a direito, você cria uma relação não tão democrática para o Estado e para a nação. Proibir o funcionamento de casas que explorem a prostituição. É o que defende o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT. TV Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que apresentou na Casa o PL 259 de 2015, que determina a cassação de alvará de funcionamento de casa que facilite prostituição ou outra forma de exploração sexual na cidade. Vereadora, obrigada pela sua entrevista. No texto do projeto, o senhor fala a respeito de tentar, com essa propositura, inibir o surgimento dessas casas na cidade com risco da cassação do alvará, é isso? É isso. Na verdade, esse projeto surge de uma grande demanda que tem aparecido na cidade, inclusive denúncias de que meninas, moças, jovens estão vindo de outros estados, de outros municípios e muitas vezes ficam na cidade em situação de confinamento e servindo à exploração sexual. Então, esse projeto ele visa inibir e, mais do que isso, as casas que forem flagradas praticando tal ato terem seus alvarás cassados. Nós bem entendemos, não sou contra a profissão de prostituta, eu acho que tem um amparo legal, inclusive, nas ocupações do Ministério do Trabalho, mas a exploração é algo inaceitável, porque nessas explorações acaba também ocorrendo a exploração sexual infantil. Então, eu acho que como legislador, eu tenho a obrigação de estar atento a isso e apresentei o projeto para que a cidade tenha mecanismos legais para estar inibindo esta prática no município. Quando a gente fala aqui, até no seu texto diz sobre casa de entretenimento adulto, boate, casa de show, hotel, motel, pensão, bar e estabelecimentos desse tipo. Acontece que pode haver de ter um lugar ali que a gente passa e pensa que é uma coisa e do lado já tem um outro estabelecimento que facilita para que essa pessoa, essa mulher, essa adolescente, muitas vezes, seja levada para esse outro estabelecimento próximo. Pode estar acontecendo isso na cidade, esses comércios, esses estabelecimentos que a gente passa na porta e nem imagina que ali está acontecendo a facilitação da prostituição e a exploração, o que é pior, não é? Você falou muito bem, Renata. Muitas vezes essas casas, elas usam nomes fantasias. E já tem uma clientela apropriada que sabe
que para além da casa ter o nome de boate, ou ser apresentada como um motel, é na verdade um local de exploração sexual, onde pessoas são levadas, ficam muitas vezes em regime de confinamento, repito, sem liberdade para poder sair, servindo a grupos de interesses, grupos interessados na prática da exploração sexual. E eu acho que o município tem que coibir isso. É inaceitável que nos dias atuais as pessoas tenham a dignidade humana reprimida e levadas a fazer tal prática e serem exploradas de tal forma. O projeto sendo aprovado e vindo a ser lei, existe uma punição para essa casa, para esse empresário que foi autuado e que perdeu o alvará para trabalhar, para ter um estabelecimento na cidade? Como é que fica a situação dele? Além da cassação, existe ainda mais uma punição, que o empresário que for pego fazendo tal prática, praticando tal crime, ele ficará por 10 anos sem poder abrir uma nova empresa no seu nome no município. Então, acho que é uma punição que vale e que levará aqueles que fazem ou pensam em praticar tal crime a pensarem seriamente sobre as suas práticas. E depois do intervalo, conheça o projeto de lei do vereador Novinho Brasil, que quer destinar resíduos de construção para pessoas carentes. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O ex-vereador e agora secretário do Trabalho, Lamé, do PTdoB, quer criar o programa Cuidador de Idosos na cidade. A medida pretende incentivar a atividade e tratá-la como profissional. Lamé quer também incentivar o poder público a ter mais cuidadores de idosos. Muito bem, para você que acompanha então o Jornal da Câmara, hora daquele quadro que você já está acostumado a ver aqui, Projetos de Lei, PL. Vou falar aqui com o vereador Lamé, do PTdoB, que aliás está deixando a casa, mas isso a gente vai falar mais no finalzinho. Lamé que tem um projeto aqui tramitando sobre o programa Cuidador de Idosos. Pretende instituir aqui na cidade de Guarulhos o programa Cuidador de Idosos. Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, vereador. Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde, um prazer eu falar com vocês, com os telespectadores. E, na verdade, esse projeto é para chamar a atenção da sociedade sobre a questão dos idosos. E o idoso precisa de alguém para cuidar dele. O idoso, o ser humano, quando chega a uma idade
mais avançada, ele precisa de alguém que cuide dele. E o objetivo do projeto é isso aí, é cuidar dos idosos como o próprio nome diz. Mas é uma espécie de um programa que incentive mais pessoas a fazerem isso, é isso? Sim, evidentemente nós queremos que o poder público, que a sociedade adotem os idosos, mas não adotar da boca para fora. Na prática, as famílias podem colocar um cuidador de idoso para o seu pai, para o seu avô, para aquela pessoa que não consegue mais fisicamente ter condições. E também o poder público. O poder público eu acho que tem que ter esse cuidador para que nossos idosos estejam amparados. Aí esse cuidador do poder público seria vinculado à Secretaria Social, é isso? De Assistência Social. Quem decide isso, na verdade, é o Executivo. Né? Pode ser a Secretaria da Assistência Social, em colaboração com a Secretaria da Saúde, mas eu acredito que seja da Assistência Social. E aí esse cuidador pode ser voluntário ou remunerado, é isso? Se for voluntário é melhor ainda, né? Mas para poder funcionar na prática tem que ser remunerado. Eu acho que ninguém trabalha de graça, sabe? Eu posso trabalhar de graça para minha mãe, para o meu pai, para o meu parente, para o meu amigo, mas não para a pessoa que a gente não conhece. Podemos até trabalhar por 1 hora, por algum período, mas não no período necessário que o idoso precisa. Por isso, eu acho que tem que ser remunerado, embora o voluntariado ele é uma prática boa dos seres humanos, é a prática da solidariedade. Portanto, eu acho que seja voluntário ou remunerado, tem que existir o cuidador de idoso. Agora, além do idoso, que foi uma questão com a qual você sempre se preocupou aqui na Câmara, agora vai se preocupar também com o trabalhador, é isso? Indo para a Secretaria do Trabalho, vereador? Perfeitamente. Seja trabalhador, seja idoso, o idoso também já foi trabalhador. Não podemos esquecer disso. Nós, atendendo o convite do prefeito Almeida, nós estamos aceitando esse grande desafio de ocupar e assumir a pasta do trabalho. E nós sabemos que o mundo inteiro, não só o Brasil, está numa crise. E nós temos que superar os desafios. E nós estamos indo para lá para fazer com que o poder público chegue mais ao trabalhador, chegue mais à sociedade e que esses grandes desafios sejam superados e que os obstáculos sejam superados. É a nossa missão. E eu acredito, eu como vereador, 6 anos que estou aqui na Câmara Municipal de de Guarulhos, eu aprendi muito nessa cidade, nessa Câmara, afinal aqui é um parlamento, portanto eu acho que essa experiência será muito válida, eu levarei essa experiência para o Poder Executivo e com certeza meu compromisso será em primeiro lugar com o povo de Guarulhos e o povo mais carente e o povo que mais precisa do poder público. Agora, então, para a gente fechar aqui, vereador, eu queria que o senhor aproveitasse e deixasse uma mensagem para o público, o telespectador da TV Câmara, que acostumou-se a ver os rostos aqui dos 34 vereadores, dos quais um agora não é mais você, né? Vai ser ex-vereador, mas dos quais um era você, portanto, o pessoal se acostuma com os rostos, acabam vendo os rostos conhecidos e o seu era um deles. Então, deixar uma mensagem para eles aí nesses pouco mais de 2 anos de TV Câmara no ar, por favor. Obrigado. Olha, eu quero agradecer ao povo guarulhense pelo mandato que me deu aqui nessa Câmara. Eu quero dizer assim, que eu continuo exercendo na prática, junto às comunidades, o mandato de vereador. Eu só estou pedindo licença da Câmara, da instituição Câmara Municipal, mas continuarei, seja na rua, seja na secretaria, seja no meu escritório, continuarei atendendo a você, cidadão, que precisa do poder público. Quem tiver alguma necessidade, algum problema, pode continuar procurando o vereador Lamé, que o vereador Lamé estará sempre presente, estará sempre à disposição. E eu quero finalmente agradecer a todo mundo, a todos da TV Câmara, aos telespectadores que se acostumaram a assistir esse canal importante da nossa cidade e que continuem assistindo esse canal, porque a participação
faz com que a nossa consciência seja cada vez maior e melhor. Portanto, muito obrigado a todos. Eu peço perdão se eu errei com alguém, se eu cometi alguma falha com alguém, tá? E eu quero poder, na Secretaria de Trabalho, poder atender a minha cidade, atender a sociedade. Muito obrigado. Ajudar quem precisa de material de construção e evitar que entulhos sejam deixados pelas ruas da cidade. Essa é a proposta do vereador Novinho Brasil, do PTN. TV Câmara conversa agora com o vereador Novinho Brasil, do PTN, que apresentou na casa o projeto de lei 468 de 2015 sobre o recebimento, depósito e doação de resíduos de construção para pessoas carentes e entidades beneficentes. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Nesse projeto, essa ideia desse projeto surgiu como? A necessidade de pessoas que procuraram o senhor, ou vendo por aí os materiais que são descartados. Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto para apresentá-lo na casa? Isso, desde já eu que agradeço a oportunidade, através da TV Câmara, de estar esclarecendo à população como que é o nosso mandato, como que é a ideia dos projetos. Eu, por ser um vereador de periferia, de uma região muito carente, e atuar muito com as pessoas na periferia, é muito comum as pessoas aparecerem no teu escritório necessitadas. E muitas vezes de pequenas coisas, de uma janela, uma porta, uma bacia de banheiro, um lavatório. E a maioria delas, na sua humildade, elas não fazem questão que seja usada. Não tem nenhum problema. E a gente acaba vendo nas praças, em terrenos baldios, esse material jogado. E aí acaba vendo também, lá a casa da pessoa, às vezes até com criança, uma janela fechada com papelão, uma porta fechada com papelão, com madeirite. Daí surgiu a ideia de apresentar esse projeto para que a prefeitura ela crie um órgão competente para cuidar especificamente dessa situação, para que esse material não vá para a beira dos rios, não vá para dentro dos córregos, não vá para as praças, não vá para os terrenos baldios e também ajude pessoas que necessitam. Então a prefeitura conseguiria fazer esse intermédio entre quem precisa e quem tem a oportunidade de doar, porque no projeto fala sobre depósito, recebimento, depósito e doação. Então esse órgão da prefeitura iria receber, iria deixar ali até que aparecesse a pessoa que precise, ou teria um cadastro, enfim, dessas pessoas, as pessoas poderiam se cadastrar. Como é que o projeto prevê isso? Maravilha, a prefeitura passa a ser o elo de ligação, né? Porque é material usado. Você com um simples galpão, um galpão simples, você acomoda esse material. Por exemplo, na região do Pimentas, na região do Taboão um outro, na região do Cabo Sul um outro, porque é muito comum você ver demolidoras também na cidade. A Defesa Civil vai lá, condena uma casa porque tem uma trincadura, uma rachadura, vai lá uma demolidora, derruba essa casa e muitas vezes ela só pega o que interessa para ela. Muitas vezes ela pega a ferragem. Aquela ferragem de construção. Se a porta está um pouco usada, uma porta custa R$100, uma porta usada custa 30, 40, 25, para a demolidora não interessa, é mais trabalho. Ela vai destruir aquela porta junto com os escombros e deixar para lá. Então a prefeitura faria esse elo de ligação, aproveitando porta, aproveitando janela, aproveitando bacia, aproveitando lavatório, porque muita coisa se aproveita na construção civil. E aí instalaria galpões, não precisa ser galpões enormes, instalaria galpões, faria divulgação nos bairros e essas pessoas se dirigiriam até esse local e apresentavam sua demanda e seriam atendidas. Certo, um projeto que tenta então atender as pessoas de forma até mais simples, né, vereador? Porque às vezes as pessoas têm a ideia que vão chegar lá no seu escritório e que vão conseguir a porta. A maneira do vereador ajudar é essa, apresentando os projetos de lei para tentar viabilizar essas coisas que às vezes, acho que às vezes o vereador é aquele político que a pessoa tem mais próximo dela, né? E acha que vai conseguir resolver os problemas conseguindo a porta, conseguindo fazer através das leis que vocês vão conseguir ajudar a cidade. Na verdade, nós, os vereadores, nós somos a primeira porta, né? Que o munícipe encontra para bater. E eles têm essa ideia que a gente pode atender. Porque o que acontece? O cidadão chega lá pedindo uma porta, vamos supor, para o vereador, na cabeça dele, ele até tem uma certa razão, porque ele não acompanha as nossas ações 24 horas por dia. Ele pode dizer, mas o que é uma porta para um vereador? Uma porta que custa R$50. Só que antes dele já veio 10.
precisando de uma porta, de uma bacia de banheiro, de uma janela. Por isso apresentamos esse projeto e mais, lembrando que une o útil ao agradável também. A questão ambiental também agradece. Muita gente acaba descartando, né? Reforma a casa, constrói uma casa e acaba descartando aquilo que tinha anteriormente. Acaba descartando, não serve mais para aquela pessoa que colocou lá uma porta nova, uma porta de último lançamento, a porta que estava há 5 anos na casa dele passa a ser lixo. Para o cidadão que não tem, é de grande valia. Por isso eu analisei, pesquisei, apresentei esse projeto, acredito que não terá dificuldade para ser aprovado na casa pelos colegas e acredito que não terá dificuldade para receber a sanção do prefeito Sebastião Almeida. Tá certo, vereador, obrigada pela sua entrevista e parabéns pela propositura do projeto. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de esclarecer à população um pouco do nosso trabalho nessa casa. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!